7h19. Muito se escuta, muito se ouve a respeito do terceiro setor e das organizações não governamentais. O terceiro setor é o conjunto de atividades voluntárias desenvolvidas em favor da sociedade por organizações privadas não governamentais e sem o objetivo de lucro, independente dos demais setores. Para entender melhor essa conjuntura, estamos recebendo aqui o mestre no terceiro setor e em responsabilidade, social, Takashi Yamauchi. Acertei. Sim, obrigado. Bom dia. Muito bom dia. Bom, seja bem-vindo aqui ao Diário da Manhã. Obrigado. É um prazer recebê-lo nesta manhã para até mesmo desmistificar alguns conceitos que se tem sobre o terceiro setor. Agora, qual a importância do terceiro setor na atual conjuntura econômica em que o país está vivendo? Bom dia a todos. Em primeiro lugar, a formação do terceiro setor, isso no mundo inteiro, representa uma força extremamente grande no processo. No Brasil, nós temos grande número de instituições, mas grande parte deles estão ilegais ou estão mal formatadas e automaticamente, apesar de termos um grande número de instituições, em termos de PIB, quando nós analisamos, ele tem uma participação muito pouca, nós estamos falando em 4%, quando nós estamos falando em emprego gerado, também muito pouco, na base de 4%, comparando com outros países que trabalham com 30%, 34% do PIB do emprego, nós estamos bem aquém daquilo que poderia ser. Certo. E o terceiro setor tem auxiliado instituições a encontrar um caminho no que se diz respeito ao foco de desenvolvimento? Não só isso, o papel do terceiro setor é um papel que faz a intermediação entre o primeiro setor, que é o governo, e o segundo setor, que são as empresas. Certo. Então, são organismos que fazem a articulação dos dois para que o governo também não fique pesado e nem o custo das empresas sejam significativos. Muito bem. Então, com isso, existe um rol de legislações que dão suporte a isso. Muita gente no Brasil entende o terceiro setor, que são associações e fundações, muito mais no ponto de vista de benemerência e filantropia, e não como uma ferramenta de desenvolvimento. Isso que é o grande místico que tem que ser quebrado, infelizmente. Isso. Não é um voluntariado. Não é só voluntário. Não. Ela é um instrumento de desenvolvimento econômico e social. Essa é a importância e daí a participação com a mídia, com que entenda isso melhor. Exato. E o termo também, por exemplo, sem fins lucrativos, o Código Civil em 2002 tirou fora isso. Certo. Então, hoje chama-se sem fins econômicos. Certo. As organizações têm que ter lucro para poder se manter e lógico, e não ficar só com o PIS na mão. E para isso existe uma série de leis de renúncia e incentivo fiscal que o governo fez, de tal maneira que as empresas que possam fazer esses tipos de aporte também sejam beneficiados para poder pagar menos impostos. Muito bem. E hoje no Brasil, como tem sido a receptividade com o terceiro setor? O que nós precisamos, em primeiro lugar, é qualificar os profissionais. Então, o primeiro profissional é o advogado que assina o documento. Então, infelizmente, no curso de graduação de Direito, Administração, Economia, Contabilidade, mesmo Ciências Sociais, não há uma abordagem técnica sobre o terceiro setor. Eles fazem uma abordagem muito romântica no processo. E daí a nossa luta de criar a Comissão de Direito do Terceiro Setor dentro das OAB para poder profissionalizar o entendimento dessa matéria. Essa abordagem romântica é interessante, porque ela é praticamente algo que não tem uma troca. Não, infelizmente não. Exatamente. E aí, associado a isso, ainda surge todo um cenário internacional em relação à responsabilidade das empresas. Certo. Então, muitas empresas hoje estão fazendo ações sociais de benemerência e não de responsabilidade. Automaticamente, com isso, as empresas estão agregando essa despesa no custo operacional dos seus produtos. Certo. E isso não era para fazer isso, era para ser renúncia fiscal. Então, só para ter uma ideia, em 2009 nós fizemos aqui um levantamento sobre isso, através da Receita Federal, daqui do estado do Amazonas. Em 2009 o dado era que havia pago 2 bilhões e 800 milhões de imposto a mais das empresas
ao governo federal, que deveria ficar no município e no estado, e não foi utilizado. Através de atividades desenvolvidas junto ao terceiro setor. Exatamente. Mas que coisa bacana isso. Então, e o último número agora de 2015 foi de 3,4 bilhões. Olha aí, aumentou. Não estão usando. Não estão usando. Passa despercebido isso. Sim. Além disso, você viu o noticiário agora, por exemplo, na questão da Fundo Amazônica, é bem claro, né? O Sarkozy deixou bem claro que o recurso é destinado para comunidades indígenas e a população da comunidade em geral. Esse dinheiro não é para o governo. Exato. Sabe? Aquela verba que é contingenciada para P&D das fábricas do também faz parte. Faz parte também? Sim, faz parte. E ela é só um apêndice só. Exato. Né? Então, há inúmeras possibilidades. Sim. Hoje, a comunidade brasileira, hoje, em cada município, perde algo em torno de 23% a 25% da economia circulante do município, está indo para o ralo, literalmente, porque a sociedade não se estruturou para tal finalidade. Isso é por falta de conhecimento ou até mesmo as empresas não se interessam em ampliar suas atividades? Pura falta de conhecimento, ignorância pura, das ambas as partes. Certo. Tanto do setor, né, empresarial, como das instituições que têm esse poder de receber esse recurso e não está preparado para isso. Entendi. Então fica com o pires na mão, batendo na porta das empresas, pedindo ajuda, e não é bem isso. No Brasil já existe uma capital que seja exemplo em utilizar o terceiro setor? Não digo capital, mas em termos de uso de instituições, né, nós temos dois paradoxos bem diferentes. Né? A região norte e nordeste, que tem um grande volume de instituições, principalmente estrangeiro atuando na região, e a região sul, que já é diferente, que já tem uma tradição caseira de ter essa atividade já fundamentada no dia a dia deles. Certo, já faz parte da cultura deles. Então, no sul existe movimentos muito grandes também. No norte nós temos grande número de instituições, mas 99% ilegais. E esse tem sido a tarefa nossa de ajudar a legalização. Exatamente onde eu queria chegar. O senhor, como fomentador do terceiro setor, quais os caminhos para se ter acesso a essa legalização? Então, primeiro nós estamos fazendo o quê? Né? Nós conseguimos criar dentro da OAB daqui de Manaus a Comissão de Direito do Terceiro Setor. Então lá tem uma série de palestras sendo realizadas para poder alertar o profissional. Com acesso ao público. Isso. Certo. O outro trabalho é um serviço gratuito que nós temos, que nós recebemos o estatuto das entidades, fazemos os comentários onde aqueles documentos estão ilegais, e aí, recebendo a autorização do advogado responsável ou do presidente da associação, aí nós elaboramos um novo texto para eles, sem nenhum custo. Muito bem. Além disso, nós estamos fazendo uma série de treinamento e capacitação sobre isso. Exatamente. Se não fizer isso, não tem como ajudá-los. Não tem como ajudá-los. Exatamente. Tem também os critérios para se criar um escritório que possa fomentar o terceiro setor. Né? Nós já formamos um grupo de trabalho já hoje aqui em Manaus, que chama-se MAS Amazonas, que é um grupo de profissionais que está fazendo essa jornada aqui para poder tentar ajudar o pessoal. E com isso a gente tem feito encontros, nós temos feito uma série de palestras também nesse sentido. Muito bem. O senhor falou de montantes aí que praticamente são desperdiçados com referência a essa questão do terceiro setor. Manaus apresenta um grande potencial para o terceiro setor. Porque é o seguinte, as empresas aqui, né, para gozar dos incentivos da Zona Franca de Manaus, as empresas aqui têm que ser no regime de lucro real. Então, você tem a maior concentração de empresas de regime de lucro real do Brasil, está aqui em Manaus. Olha. Então, é impossível, como está acontecendo hoje, a necessidade dos recursos sociais estando em cima de uma mina de ouro. E qual é a expectativa para que isso se torne real, uma grande parte dessas empresas participarem ativamente do terceiro setor? Por isso que são dois vertentes de trabalho. Uma trabalha com as associações, a comunidade, que eu tenho que deixar elas legalizadas primeiro, antes de abordar o setor empresarial. Então, nós temos que fazer esses dois trabalhos. Então, em primeiro lugar, a jornada é mais lenta, é convencer as entidades, já acertamos bastante entidade, mas no mundo de volume de instituições ainda é muito pouco para trabalhar. Então, nós estamos capacitando eles primeiro
para depois fazer a abordagem no setor empresarial. E como funciona a abordagem a esse setor empresarial? É levado uma proposta? Não, em primeiro lugar, a gente analisa o seguinte: Sim. o que é o custo da empresa hoje, Certo. que é obrigado a tê-los, Certo. que essa despesa de custos poderia ser feito com renúncia fiscal se usasse o terceiro setor. Muito bem. Então, esse é o primeiro enfoque. Então, a lei da renúncia fiscal fala que é para beneficiar o trabalhador da empresa doadora, seus dependentes e a comunidade onde atuarem. Então, tem que fazer esse aporte. Então, o que nós queremos é a empresa pagar menos impostos federais. Entendo. Apesar de toda a vantagem da Zona Franca de Manaus, Todos os incentivos. todos os incentivos, ainda mesmo assim estão pagando 34,4% de imposto de renda adicional. É muito, é um Muito. montante Sim. significativo. Tanto que nós tivemos que fazer o evento na Federação das Indústrias de Amazonas, Certo. e para poder explicar e mostrar os números, eu tive que levar o delegado da Receita Federal para mostrar esses números. Já aconteceu esse? Sim, sim. Porque Teve ninguém uma acreditava. participação maciça do empresariado? O empresariado ficou meio boquiaberto, né? Falei, eles estão perdendo isso. É falta de Isso, conhecimento. exatamente. Então, agora, precisa preparar as entidades para poder receber esses dinheiro e ter essa linguagem com os empresários. Exatamente. Né? Então, a jornada nossa tem sido nesse sentido de Isso. solicitar ajuda a toda a imprensa, as organizações que mobilizem nesse sentido. Que hoje você está tendo dificuldade hoje, tanto em moradia, em termos de alimentação, em termos de qualidade de vida, Sim. segurança, educação, um monte de coisa. Não era para estar nessa situação de jeito nenhum. Em hipótese nenhuma. E o empresário tem benefício também. Sim, sim, benefício também. Né? Deixa a empresa Por isso mais que existe leve. a norma de certificação socioambiental. Pronto. Então, já existe uma norma, existe, por exemplo, uma obrigação nas licitações que Certo. o governo cumpra isso. Então, com isso, tem todo um cenário positivo para organizações. Muito bem. Né? Olha, nós estamos falando aqui de uma oportunidade que serve de benefícios para a empresa, para o terceiro setor, para a comunidade, Comunidade geral. para a saúde financeira da empresa, Sim. economia, deixando ela mais leve e principalmente todos praticamente. Há uma Sim, cadeia de sim. benefícios com o terceiro setor. Esse é o papel do terceiro Sim, setor. esse é o papel do terceiro setor. Agora é um trabalho, é um caminho também difícil, né? Sim, e aí nós precisamos da ajuda da imprensa. Muito bem. Olha, Takashi Yamauchi. Sim. É isso, muito obrigado. Qual é o contato que as pessoas podem ter também para ter mais acesso à informação? Aqui existe uma organização chamada CIMAS Amazonas, né? E ela é um grupo que está presente aqui, que está disponível para que a pessoa possa acessar. Basta entrar no Google e botar o nome CIMASA, vai aparecer todos os dados, Cimasa, endereço. S-I, Tá. CIMASA. CIMASA. Isso. Olha, muito obrigado pela sua presença aqui no Diário da Manhã. Venha obrigado. mais vezes para nós tentarmos desmistificar o que é o terceiro setor, né? Porque através da informação ampliada é que possamos avançar na concretização disso. Sim. Obrigado. Um bom dia para o senhor. Obrigado. Muito obrigado.